Tudo bem, alunos? A gente vai voltar às nossas aulas agora, tá? Passei uma lista de exercícios para vocês. Iremos falar sobre evolução. Vamos introduzir o assunto agora, tá? As teorias evolucionistas, elas têm três autores que são muito importantes. O primeiro autor, que é Jean-Baptiste de Lamarck, que é um naturalista francês, publicou seus estudos em 1809 na França, em Paris. O título da sua obra está aqui do lado direito do cantinho, Philosophie zoologique, tá? Esse naturalista francês, ele propõe a teoria evolucionista, e ela ganha muito força através do seu nome, que ele era um cara de bastante importância na França. Ele era uma pessoa que tinha uma palavra de peso, vamos dizer assim. Apesar que os pensamentos evolucionistas existem desde de pré-Sócrates, existiam alguns filósofos que já falavam sobre evolução, mas ele apresenta uma obra bem escrita que tem impacto científico. E essa obra a gente pode resumir ela em duas leis. Nós chamamos de teoria lamarquista, ou evolução de Lamarck. A primeira lei é o uso e desuso, tá, das características. Se você pegar uma certa característica sua, um membro ou um órgão, e utilizar bastante essa característica, ela vai se desenvolver. E se você não usar ela vai cair em desuso, ela vai se atrofiar. E depois que você tem um órgão atrofiado ou desenvolvido, ele pode passar para os seus descendentes, passar para os seus filhos, que é a segunda lei dele, que ele fala de transmissão das características adquiridas. Então, juntando essas duas leis, ele tenta explicar a alteração dos organismos, como é que os organismos evoluem. A evolução significa que os organismos sofrem um processo de alteração ao longo do tempo, eles se modificam ao longo do tempo, eles não são estáticos, não são estáveis, parados, simples, eles são criados e podem sofrer algum tipo de alteração ao longo do tempo. Vamos entender um exemplo da lei de Lamarck, ou da teoria evolucionista de Lamarck. Se você vai à academia e malha, sua musculatura vai hipertrofiar, vai aumentar de tamanho. A musculatura aumentando de tamanho, ela pode desenvolver, porque você está usando muito o músculo, e ela pode passar para os seus filhos, passar para a próxima geração. Então você adquiriu a característica ao longo da vida e você passa ela para os seus filhos. Isso não é verdade, porque se você usar um certo membro ou uma estrutura do seu corpo, o seu filho não vai nascer com essa estrutura bem desenvolvida. É o caso da academia. Se você vai para a academia e faz musculação, o seu filho não nasce musculoso, tá? Então, o erro da lei de Lamarck é que as características que você adquire ao longo da vida, elas não são passadas para os seus filhos. A segunda lei de Mendel, que é a transmissão das características que você adquire da sua vida para os seus filhos, ela não funciona. Apesar que a primeira lei, que é a lei do uso e desuso, o organismo tem uma certa plasticidade, uma certa capacidade de se modificar, e não consegue se modificar muito, tá? Todo o corpo, tanto nosso, de seres humanos, quanto de animais ou de plantas, tem uma certa capacidade de modificação ao longo da vida, que nós chamamos de plasticidade, que ela é muito limitada, na verdade. Então, ele apresenta as primeiras ideias sobre a teoria da evolução das espécies, ela até ganha um peso. Nessa imagem aqui, também no centro aqui, ele tenta demonstrar a sua teoria com girafas, falando que a girafa, querendo comer arbustos maiores, mais altos, esticava o pescoço. Então ele estava usando bastante o membro, que era o pescoço, ele ia desenvolver, ia crescer, e depois ele passava isso para os seus filhos. Essa imagem aqui era bem clássica e bem representativa para tentar explicar as ideias de Lamarck. As ideias evolucionistas que nós adotamos hoje para explicar a alteração dos organismos, a teoria evolucionista que todos os cientistas hoje defendem e acreditam, elas foram postuladas por dois pesquisadores, dois naturalistas britânicos. O que está do lado esquerdo, essa representação dele é de 1840, está aqui no cantinho esquerdo, é de Charles Robert Darwin, ou apenas Charles Darwin,
Nós temos à direita aqui uma representação dele de 1848, de Alfred Russel Wallace. Ambos esses pesquisadores, esses naturalistas, viajavam ao redor do mundo em embarcações e faziam anotações, faziam estudos, e eles chegaram à mesma conclusão sobre as teorias evolucionistas, sobre a evolução das espécies. Darwin era mais rico, ele era mais sucedido, vinha de uma família nobre, estudou na academia, teve uma educação formal, enquanto Wallace não teve uma educação formal e também não era rico também, nem de família nobre. Ambas as ideias chegaram, os dois autores tiveram as mesmas ideias e chegaram como um acordo, tá? Eles publicaram a obra em 1858. Em 1859, Darwin publica um livro chamado Origem das Espécies, que ganha fama, e aí ele sai além da discussão da academia e vai para a discussão de todos que conseguiam ler o livro. Então Darwin hoje ele é bastante reconhecido pela sua obra Origem das Espécies, que explica a teoria evolucionista. Enquanto Wallace, apesar dele contribuir também, ele ter anotado, feito estudo e descobrir esse mesmo mecanismo, ele não ganha tanta fama porque ele não tem uma certa popularidade e influência como Darwin tinha na época, tá? E até alguns livros didáticos, alguma literatura, ele era bem negligenciado, o Wallace, por ele não ter tanta influência como Charles Darwin, tá bom? Aqui nós temos uma representação do lado direito da publicação de Darwin, A Origem das Espécies, publicada em 1859. E aqui do lado direito superior nós temos os pássaros, tá? Isso foi uma viagem que ele fez ao redor da América do Sul, da África, da Oceania, e ele visitou vários arquipélagos. Um desses arquipélagos é o arquipélago de Galápagos. E ele conseguiu observar que os animais possuíam bicos diferentes, como é representado aqui. Esses bicos diferentes, ele conseguiu entender, observando que dentro do mesmo gênero, da mesma espécie, existia uma variação das características dentro da população. Isso é bastante notável. E ele vai resumir a sua teoria evolucionista, chamando de seleção natural, falando que as variações existentes nas populações podem ser selecionadas, apesar que na publicação de sua obra ele não sabia explicar a variação dos organismos, como é que surgiu um pássaro de bico um pouco maior, menor, mais fino. Hoje a gente sabe que as variações das características elas surgem através do DNA. Nós temos aqui uma célula representando aqui, eu quero enfatizar para vocês que as características, a variação que existe numa população, como a cor de pele, a cor de olho, a cor do cabelo, na espécie humana, por exemplo, essa diferença que existe, ela surge porque o DNA nosso sofre a alteração, que nós chamamos de mutações, e essas características surgem através dessas mutações, que são eventos aleatórios. Darwin não sabia explicar nas suas obras, nos seus estudos, a origem da variação biológica, da diferença existente nas populações, por exemplo. Isso era um erro, era uma falha na sua obra. Ele foi muito questionado por isso, as pessoas questionavam ele. Mas Darwin, beleza, o seu estudo está aqui, mas como é que você explica as variações existentes nas populações, de onde que vinham essas variações? Ele não sabia explicar porque logo depois vem os estudos de Mendel, vem os estudos com Watson e Crick, que são outros, um biólogo, um físico que vai desvendar a estrutura do DNA e depois propor os mecanismos de replicação, transcrição, que são mecanismos que explicam como é que o DNA funciona e da onde que vem as mutações também, tá? Como os estudos de Darwin precedem o DNA, então ele não sabia explicar a variação das características, e hoje nós, e eu falei para vocês nas aulas anteriores, que as características surgem através de mutações no DNA, tá? Vamos sintetizar as ideias de Darwin, ou da seleção natural, de Darwin de Wallace. Ele explicava a seleção natural, ou a evolução dos organismos, a alteração deles ao longo do tempo, através de duas premissas importantes. Uma aqui, primeiro, nós já sabemos disso, que existe uma variação existente na população.
Dentro de uma população existem organismos que são diferentes. Exemplo da população humana. Existem pessoas de cor de pele escura, pele clara. Existe uma grande variação de cor de olho, cor de cabelo, a estatura da pessoa, o tamanho, pessoas altas e pessoas baixas. Então a variação entre as populações já é conhecida, ela já é existente. Só que essa população que é muito diferente, ela pode sofrer uma pressão seletiva onde seleciona uma característica que naquela determinada condição, ambiente, é favorável. Tá? Um exemplo, vamos retomar o exemplo das girafas que o Lamarck tentava explicar. Existiam girafas de pescoço curto e pescoço longo. Então existia uma variação da população ao tamanho do pescoço da girafa. Só que as girafas de pescoços curtos só conseguiam alcançar arbustos pequenos, baixos, tá? Enquanto as girafas que têm pescoço longo conseguem alcançar tanto arbustos maiores, mais altos, como arbustos menores. Então imagine que essas girafas de pescoço longo comiam todos os arbustos baixos e não tinha mais alimento, enquanto as girafas de pescoço longo podiam comer tanto de baixo como arbustos mais altos. Então essas girafas de pescoço curto, elas iam sofrer uma pressão seletiva. Quem está selecionando a característica agora? O arbusto. Os arbustos altos dão condição para que eles consigam alimento e consigam se reproduzir e passar as características adiante, que é o pescoço longo. Aqui do lado direito nós temos um exemplo com bactérias. Nós temos uma população de bactérias onde as cores representam uma capacidade de resistência ao antibiótico. O antibiótico não vai matar, por exemplo, as bactérias que têm cor mais escura, porque elas têm no seu DNA uma mutação que essa mutação desenvolveu uma resistência ao antibiótico, enquanto as bactérias que são de cores mais claras não possuem essa resistência, não possuem essa mutação, então não são resistentes ao antibiótico. Após aplicar o antibiótico, o antibiótico é um medicamento que mata as bactérias. Após você aplicar ele, as bactérias de cor mais leves, essas amarelas, um pouco mais alaranjadas, aqui do lado direito, elas vão morrer e só vão ficar as bactérias de cor escura. Então nós temos uma pressão seletiva, que é o antibiótico, e seleciona apenas as resistentes. Nós podemos extrapolar essa ideia para qualquer outra coisa. Se você pensa besouros de cor verde e bege, laranja, e uma grama verde, quais são mais facilmente visíveis por um pássaro para ser predado? Quem está selecionando? O pássaro. Está observando as cores que tem ali dos besouros, da grama, e alguém é mais visível ou não. Então, quando está na época de chuva, a grama está verde, então os besouros que são verdes são camuflados. Quando está na época de seca, os besouros que são beges estão camuflados, enquanto os verdes são visíveis. Então a pressão seletiva e as características vão oscilando e elas vão variando ao longo do tempo. E quando você olha essas populações de bactérias, por exemplo, antigamente eu tinha um registro de uma bactéria que não existe hoje. Elas sofreram alteração ao longo do tempo, porque foram selecionadas ao longo do tempo. Esse é o mecanismo que explica a evolução. Os fósseis de antigamente, depois numa próxima aula a gente fala sobre as evidências da evolução, tá? Uma das evidências são os fósseis. Os fósseis são organismos que existiram antigamente e sofreram algum tipo de pressão seletiva, onde alguns foram eliminados, tá? E nós temos um registro fóssil para contar essa história, e outros foram selecionados e foram pré-existindo e se alterando ao longo do tempo até chegar nos tempos atuais, que são os tempos de hoje. Os organismos nem sempre são como a gente observa hoje em dia, eles sofreram alteração ao longo do tempo, tá? Eu vou passar um pequeno vídeo para vocês falando sobre a evolução das bactérias, há pouco, e até um exercício sobre esse tema para vocês, e vou passar o vídeo e até a próxima aula, tá bom? So what we ended up building was basically a petri dish, except that it's 2 feet by 4 feet. And the way we set it up is that there are 9 bands, and at the base of each of these bands, we put a normal petri dish thick agar with different amounts of antibiotic. On the outside, there's no antibiotic. Just in from that, there's barely more than the E. coli can survive. Inside of that, there's 10 times as much.
100 times, and then finally the middle band has 1,000 times as much antibiotic. And then across the top of it pour some thin agar that bacteria can move around in. The background is black because there's ink in it, and the bacteria appear as white. First, you see they spread in the area where there's no antibiotic, up until the point they can no longer survive. Then a mutant appears on the right. It's resistant to the antibiotic, it spreads, until it starts to compete with other mutants around it. When these mutants hit the next boundary, they too have to pause and develop new mutations to make it into 10 times as much antibiotic. And then you see the different mutants repeat this at 100. And after about 11 days, they finally make it into 1,000 times as much antibiotic as the wild type can survive. And so we can see by this process of accumulating successive mutations that bacteria, which are normally sensitive to an antibiotic, can evolve resistance to extremely high concentrations in a short period of time.